Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Leonardo Neto, sou editor do Publish News. Aqui do meu lado está a Ana Cláudia Mello, que é responsável por eventos na Livraria da Travessa. E essa é o 13º episódio, se eu não estou contando errado, do Collab Publish News. Essa série que a gente tem trazido aqui 2 vezes por semana, soluções que podem ajudar editoras, livrarias e distribuidores a passarem por essa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Ana, antes da gente efetivamente começar, eu queria só dar um recadinho aqui para quem já entrou, e depois eu vou retomar, porque eu estou vendo que tem pouca gente ainda com a gente aqui, mas só para eu não me esquecer, e depois eu falo disso de novo, que hoje, até às 15 horas, a gente está recebendo... a gente está com uma promoção junto com a Casa Educação, que é uma escola em educação à distância que oferece cursos na área do livro, né? A gente vai sortear uma vaga para o curso de formação de editor de livros, para a nona turma do curso de formação de editores de livros. Então, as pessoas que estiverem interessadas em concorrer a essa vaga, elas vão poder preencher um formulário, que eu vou colocar o link agora aqui no chatzinho, e aí preencher isso aí e concorrer a essa vaga para o curso que começa no mês de junho, tá bom? Agora sim, vamos começar a falar. Hoje a gente vai falar sobre lançamentos em tempos de pandemia, né? A Travessa, ela achou uma solução para continuar fazendo eventos virtuais, é claro, de lançamento de livros, e aí, então, a gente te convidou, Ana, para você contar para a gente um pouquinho de como é que funciona isso. Mas antes da gente começar efetivamente a falar disso, eu queria perguntar para você uma coisa bem pessoal mesmo, né? O lema da Travessa nesse período é "Vamos atravessar", né? Você tem falado isso nas redes sociais, e é genial esse lema da livraria nesse momento, né? E aí eu queria te perguntar como é que você está atravessando esse período, né? Você é pessoa física mesmo. Como é que você está lidando com essa nova rotina? Quais são seus hábitos aí nesse novo modelo de viver? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar e conversar com vocês um pouquinho. É bom a gente ter esse contato, né? Ainda que à distância, a gente se enxergar e falar é sempre bacana. Pois é, para mim foi um desafio mesmo, porque pelo meu cotidiano, né, de trabalho. Então, eu trabalho dentro de uma livraria, eu lido com o público todos os dias, o tempo todo, seja presencialmente, seja pelas mídias sociais. Então, ficar em casa sem esse contato com as pessoas, sem poder indicar livros, sem poder estar ali vendo esse movimento, foi o que mais me fez falta. Então, não vou mentir, claro, né? Para muita gente está sendo, então para mim também foi um desafio. Acho que o maior deles, na verdade, para mim, é não poder ver esse dia a dia acontecer, né? Não saber muito bem como está lá fora. E trazer toda a minha agitação para dentro de casa, que às vezes eu acho que não cabe, né? Então, eu tenho tentado, no início, eu estou em casa desde o dia 16 de março. Então, foi uma experiência inusitada, foi na semana do meu aniversário, e aí as pessoas ainda estavam meio arredias, né? Tipo, não, vamos fazer alguma coisa. Eu, gente, não dá, né? Então, vamos ficar em casa, quietinhos. E aí eu comecei a tentar criar hábitos em casa, né? Então, comecei a passar a ver mais filmes e me dedicar a artes manuais mesmo, porque eu não estava conseguindo me concentrar na hora da leitura, né? Eu sou uma pessoa que leio bastante, gosto de estudar muito sobre livro, né? Não só ler ficção, não ficção e tal. E isso estava sendo um desafio para mim, eu não estava conseguindo me concentrar. Aí eu falei, não, vamos procurar outras atividades, vamos dar esse momento. E aí, de lá para cá, eu tenho conseguido alguns tempinhos para me dedicar à leitura. Tenho visto bastante série, eu adoro cozinhar, então, assim, tem algumas pessoas que me mandam mensagem, meu Deus, eu não aguento mais ficar fazendo comida, então, para mim é um prazer. Mas, às vezes, você cansa, né? Tipo, ai, meu Deus, eu tenho que cozinhar de novo. Mas eu gosto muito, então eu acho que a falta da sociabilidade lá fora é que me pesa, né?
aqui em casa, dia a dia, vamos levando, pouco a pouco. Vamos atravessando, né? Vamos. Agora, eu queria então que você contasse um pouquinho de como é que funciona esse projeto da Travessa. Ele começou com a Marina Colasanti, né? Foi a primeira que fez esse lançamento, pelo que eu vi lá no Instagram de vocês. Isso, exatamente. A gente fez o primeiro lançamento com ela. Na verdade, vamos lá, né? Como é que surgiu essa ideia do lançamento virtual? A Travessa, até ano passado, por exemplo, tem uma média, né, de 700 eventos anuais. Então, praticamente todos os dias, nós tínhamos algum tipo de lançamento em loja, em todas as lojas, né? Então, era uma agenda bem cheia, bem recheada, né? E quando nós entramos em quarentena, a partir do dia 16, a gente já tinha inúmeros eventos e eventos importantes marcados. Ficamos um pouco sem saber como é que isso ia ser para frente, mas acabou que as lojas fecharam nessa mesma semana, e aí, enfim, é claro que a gente não teve nenhuma questão com nenhuma editora, nem autor, estávamos todos juntos nesse mesmo movimento. Era uma coisa que não tinha muito sentido, né? Você trabalhar com essa multidão de pessoas nos lançamentos num momento tão delicado. Mas, para a Travessa, o que faz muita falta, né, é você ter esse contato com a pessoa, né? Você poder abraçar, você poder conversar, você trocar uma ideia com o autor, ou você ouvir o seu autor preferido falar, né? Você trocar aquela rápida ideia, mesmo que seja uns segundinhos na hora do autógrafo, já deixava as pessoas muito felizes. E isso para nós também era muito importante. E a gente viu também que tinha uma agenda boa das editoras que estava se perdendo, né, de lançamentos muito bons. A gente pensou como poder trazer um pouco disso para as mídias sociais, porque de fato nós fomos arrastados para esse campo, né, não teria muito como fugir disso. Então a gente foi recuperando, na medida do possível, alguns contatos com os quais a gente já estava caminhando, e inauguramos com o livro da Marina Colasanti, que foi assim um lançamento especialíssimo, foi muito legal, as pessoas adoraram, e aí a gente viu, bom, vai dar certo, vamos nessa, né? Basicamente, o lançamento funciona como? A gente tem esse contato com a editora, a gente tem nossas compradoras, nós mesmas vamos olhando lá na comunicação todos os lançamentos, a gente vai recebendo coisas, vai lendo, e com a disponibilidade dos autores também, a gente vai organizando essa agenda. Então, o legal, o que tem no lançamento, né? Além de você poder ouvir o autor, é você poder receber um livro autografado, né? Então, é claro que isso a gente ainda está caminhando, a gente tem feito isso muito aqui dentro do Rio de Janeiro, porque é o que possibilita o contato com os autores, autografar, mas a gente já tem outras propostas, outras ideias. Já fizemos, então, 3 lançamentos, né? Foi esse da Marina Colasanti, com o José Roberto Castro Neves, que fez um livro que fala sobre personalidades brasileiras, e ontem tivemos um lançamento com o Arthur da Pieve, né? De uma nova edição do livro dele sobre Renato Russo. Então, assim, isso tem comovido bastante o nosso público, as pessoas gostam muito de ver esses conteúdos, né? E a gente tem ficado bastante feliz com o resultado. E aí vocês têm usado o Instagram da Travessa para poder fazer isso. Ali pelo que eu vi, vocês colocam vídeos, o autor lendo trecho da obra. Eu vi lá que também vocês colocaram um espaço para que o leitor mandasse perguntas e o autor responde. Queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica, né? Como é que funcionam esses vídeos? É isso mesmo que eu disse? Ou tem mais alguma coisa além disso? Não, é isso, e caso a caso a gente vai adicionando uma coisinha ou outra, né? Então, basicamente, a gente tem um vídeo onde o autor faz um convite para o lançamento, né? E no próprio dia do lançamento mesmo, a gente tem conteúdos inéditos. Então, o autor ele grava vídeos exclusivos para esse lançamento. Então, ele fala um pouco do processo criativo, de como foi escrever o livro, como que ele pensou. Então, assim, vamos usar 2 exemplos aqui de 2 formatos diferentes, né? O livro de poemas da Marina Colasanti nos possibilitava ter várias pessoas, né, lendo
e alguns amigos dela dando alguns depoimentos. Então, a gente foi por esse caminho. Ela mesma fez a leitura de alguns. Para o livro, já para o segundo lançamento, do José Roberto Castro Neves, era uma coautoria. Então, eram vários autores falando sobre personalidades. Então, claro, né, se a gente pudesse, a gente colocava um depoimento de todos, mas a gente também tem um espaço a cumprir. Então, a gente selecionou alguns conteúdos, selecionou algumas pessoas, colocamos o conteúdo lá. O Duda Pieve, por exemplo, mexe muito com essa comoção cultural, né, com o Legião Urbana, com a figura emblemática do Renato Russo, essa coisa política. Então, a gente resolveu fazer nesses formatos todos e adicionar também as perguntas, né? A gente já tinha feito isso com a Marina Colasanti e repetimos com o Arthur da Pieve, que foi muito legal também. E esses conteúdos, eles vêm através de vídeos, sim. Optamos por esse formato, no lugar, por exemplo, das lives, né? Porque a gente tentou ir por um caminho diferente mesmo, né? Tentar levar um conteúdo que não tivesse riscos de se perder, né? Então, a gente também estamos caminhando de forma devagar, a gente não tem assim muito um mergulho muito profundo, né, nesse espaço de mídia social ainda, e o lugar onde que ficamos seguros mesmo, e que vimos que o público estava retornando, né, ai meu Deus, as pessoas vão achar que é live, será? Todo retorno foi assim, que ótimo, que legal, não é uma live, a gente pode ver o conteúdo até um pouco depois, às vezes trava e tal. Então, assim, é um formato que tem funcionado muito bem, mas não que esse formato impeça de algo ser mudado, né, daqui a pouco. E você tem um balanço... Ana, será que a Ana travou? Para mim é que ela travou. Ana, você está me ouvindo? Eita, caiu. Gente, vamos aguardar a Ana voltar aqui. Deixa eu só pedir para ela dar um F5 aqui. Espera aí, pessoal. Pessoal, a gente está, então, em mais um episódio do Collab Publish News, essa série que tem trazido soluções aí para esse momento de pandemia, e eu vou aproveitar que a Ana deu essa caidinha, enquanto ela não volta, para reforçar aqui para vocês que até hoje, às 15 horas, até às 15 horas de hoje, vocês podem concorrer a uma vaga, a uma bolsa, para a 9ª turma do curso de formação de editor de livros da Casa Educação. Então, eu já coloquei aqui, na verdade, um linkzinho aqui, onde você pode se inscrever. Então, você entra lá, coloca seus dados e você concorre a essa vaga. A Ana voltou, que susto. Quando eu parei, que para mim estava tudo normal. Bom, para mim é que você concluiu a ideia, eu estava começando a te perguntar uma outra coisa que agora eu vou ter que lembrar o que é. Tá. Tá, gostei. Se você tem se vocês conseguem ter um resultado, um balanço de resultados, de como é que aconteceram esses lançamentos até agora, de público, de venda, se isso de fato reverteu em venda, se está satisfatório nesse sentido também. Sim, para nós, com certeza. É claro que existe uma diferença, né? Se você vai comparar esse tipo de lançamento com o lançamento que você tem em loja, né? Realmente, esse tipo de parâmetro a gente ainda não conseguiu fazer, mas é nítido para nós, né, que é totalmente diferente. O que é legal, né, o que a gente viu é que livros, por exemplo, que já estavam ali na praça, começaram a ser procurados por conta desse movimento do lançamento. Então, é isso que motiva mais ainda a gente a resgatar esses títulos, como eu falei lá no início, que acabaram sendo lançados nesse momento de pandemia meio louco e que se perdeu, né? Em algum momento ali deixou-se passar e não teve um destaque que merecia. Então, isso foi bem legal para a gente. Assim, logo depois do lançamento, a gente tem um retorno das vendas imediatas, as pessoas às vezes ficam conversando de 2 a 3 dias conosco para saber um pouquinho mais do livro e como que eles podem receber o livro, porque hoje em dia a gente está trabalhando com a loja pelo site da Travessa, né? E por um televendas.
Então, as pessoas, às vezes, estão próximas, né, dos locais de entrega em que a gente tem alcance, e aí acaba optando por isso. Então, assim, é bacana, a gente tem esse retorno quase que imediato, né? Você disse que, a princípio, está sendo só Rio de Janeiro, mesmo, óbvio, pelas razões óbvias, né? Já que a Travessa é uma livraria eminentemente carioca, embora tenha lojas aqui em São Paulo também. A chance disso se expandir para cá também, para São Paulo? Eu acho que Isso, o autor tem que estar na cidade, né? O autor que é carioca, se um sujeito de outro estado quiser comprar o livro, e ele vai autografado igual também, né? Não claro, exatamente. A questão é o autor, né? Então, nós estamos com a loja em Pinheiros, nós temos esse alcance em São Paulo, só que a gente ainda não experimentou, né? A gente ainda não teve a oportunidade. Temos aí uma agenda a cumprir ainda que a gente torce para que dê certo também, para conseguir os autógrafos, né, gente? Só para explicar que a questão mesmo é que os livros possam ser autografados. Então, a nossa experiência no momento foi só com autores do Rio de Janeiro, mas nada impede da gente fazer com São Paulo, porque eu disse, as agendas estão aqui, a gente só precisa se organizar mesmo e, claro, contar com a disponibilidade deles de poder autografar os livros, né, ter esse momento para fazer isso, porque a gente sabe que também estamos em quarentena, mas o nosso dia a dia está muito corrido, né? Então a gente tenta casar tudo da melhor maneira. E tem um plano, assim, uma meta, vamos dizer, de tantos lançamentos por mês, ou isso vai de acordo com a demanda mesmo? Olha, a gente está começando a receber mais procura, assim, de forma intensa, né? Agora, porque as pessoas já entenderam que estamos fazendo esse tipo de movimento, né? Então fizemos o terceiro, a gente ainda estamos começando, né? O projeto nasceu. E aí, o que a gente tem tentado fazer é tudo que a gente pode fazer bem feito e dando toda e total atenção, tanto para a equipe editorial, para o próprio autor, né? Existe um cuidado com a imagem de todos, né? E principalmente com os nossos leitores, porque a gente trabalha a gente pensa um conteúdo legal para eles fazerem, a gente tenta pensar em fotos, né, que a pessoa tenha esse atrativo, que veja o livro de forma legal, né, não só um produto, né, que aquele conteúdo seja passado da melhor maneira. Então, o cronograma atual que a gente está tentando manter é um lançamento virtual por semana. Eu não sei muito bem se a gente vai conseguir abrir essa agenda justamente por isso. São milhões de fatores, né? A gente tem que mandar um roteiro, o autor precisa poder gravar aquele vídeo, aí ele manda, a gente vê, olha, tá ótimo, então às vezes dá algum problema técnico que a gente não consegue baixar. Enfim, para que tudo corra da melhor maneira possível. Então, esse é o calendário que a gente está mantendo. Um lançamento virtual, fora as outras ações, né, por semana. E já tem os próximos lançamentos? Essa semana próxima já tem alguma coisa programada? Não, na próxima semana a gente tem sim outras ações, lançamento agendado. Agora a gente vai para junho, né? Então a gente vai começar com algumas campanhas nossas internas para conseguir dar um tempo de reunir todo esse conteúdo e lançar. Então a gente vai começar agora no próximo dia 30, semana que vem. Vai ser a nossa segunda campanha com o público infantil, por exemplo, né? A gente tem visto desde sempre que várias contadoras de histórias se mobilizaram para esse momento, as editoras também de livros infantis ingressaram, né, em tentar atrair essas crianças, né, também, não só os pais, mas para esse mundo virtual através da literatura. Não só conteúdos dados, né? A gente tem pessoas lendo livro, tem atividades, então vai ser a nossa segunda abordagem para o público infantil. Vai ser agora dia 30 de maio. Muito bem. E uma editora que tiver interesse em lançar virtualmente um livro pela Travessa tem que fazer como? Qual o caminho das pedras aí para a pessoa sugerir?
ela pode mandar para o e-mail eventos@travessa.com.br a proposta do lançamento, né? A gente sempre pede, para ter uma noção melhor, né, do que é o livro, uma breve sinopse daquele livro, uma apresentação do autor, falar um pouquinho da própria editora, e aí a partir daí a gente vai conversando e vendo todas as possibilidades comerciais, né, para a gente poder adquirir aquele título, qual é o prazo e como que a gente vai montar o conteúdo. Eu coloquei aqui no chatzinho, já vai aparecer aí para vocês, esse e-mail com essas informações que você falou. Então, a pessoa que queira sugerir alguma coisa tem este caminho das pedras aí. Ana, você falou aí, de novo, vou fazer uma pergunta para a pessoa física, não mais para a pessoa jurídica. Você falou dessa iniciativa do dia 30 para as crianças, né? E você, além de livreira, mantém um blog sobre literatura infantil. Eu queria que você falasse um tiquinho desse seu trabalho aí também, que é uma coisa bacana, né? Ah, legal. Pois é, eu comecei a me dedicar à literatura infantil, já estava na Travessa, né? Eu entrei na Travessa em 2012, e aí o atrativo e o meu estudo, que eu sou da área de história, né? Então, meu atrativo e estudo pelas imagens e a edição de livros com imagens e como se você trabalha um projeto gráfico de um livro, isso acabou me fazendo ir para o mundo dos livros ilustrados, né? E como eu sempre tive uma afeição também por esse universo da literatura infanto-juvenil, eu sempre me arriscava um pouquinho naquela área lá, né? Então eu ficava ali do ladinho, olhava, achava tudo incrível. E aí, com o tempo, eu me especializei, né, nesse tema. E aí é um estudo diário. E o meu blog, ele surgiu justamente dessa curiosidade, a indicação de livros infantis. Então, assim, isso não claro que não era para trazer uma receita de bolo, né? Mas era por conta das curiosidades que eu ouvia quando os pais, tios, avós vinham procurando livro, né? Então era aquela coisa, eu queria um livro, e aí você tinha todo um recorte para você poder definir o livro que você indicar, né? Era um livro para menino, de uma faixa etária de X a Y, mas ele era muito esperto, ou então ele, tadinho, ele é meio atrasado e tal. E eu achava aquilo curioso, porque cada um tem o seu momento da leitura, né? Você tem crianças que numa faixa etária estão muito avançadas e já outras nem tanto. Então, assim, porque para mim indicar livro por faixa etária era uma coisa difícil. Você podia trabalhar o livro de várias formas. Então, eu resolvi criar essa página, que se chama Livreirinha, e ali eu comecei a jogar algumas indicações de livro mesmo. Eu transferi a minha livreira para o mundo virtual. E assim, as experiências foram muito legais, muito, muito mesmo. Já tem aí uns 5 anos. Agora, tadinho, ele está um pouco parado, porque com essa bagunça toda ele ficou abandonado. Mas a minha casa é livro infantil para todo lado. E é um prazer, porque eu, como leitora de clássicos, de teoria e de tudo, eu me descobri uma nova leitora mergulhando no universo infantil, assim. E qual que é o endereço para eu colocar aqui também? Livreirinha.com.br. O Instagram é @livreirinha. Isso. @livreirinha no Instagram. Ana, então eu queria te agradecer por ter participado aqui conosco de mais essa edição do Collab, pelas minhas contas, o 13º episódio. Eu vivo me perdendo nessa conta, mas eu acho que é o 13º mesmo. Te agradecer muito por ter dado esse tempinho aí pra gente, agradecer também quem ficou aqui conosco até o fim, agradecer a Eva Kaufmann, que fez esse meio de campo entre nós dois, e agradecer a Travessa por ter dado mais essa chance aí dar essa movimentada, né, no mundo dos livros. Não, obrigada a você de novo pela oportunidade, pessoal da Publish News, a todo mundo que ficou assistindo, é um prazer mesmo, estamos aí para os próximos convites, e fiquem em casa, gente.
Isso. Se puder, não saia. Super obrigado, Ana. Obrigado a quem ficou até o final com a gente. Tchau.